Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, saudações geográficas, eu sou o professor André e nesse vídeo falaremos então sobre os principais problemas sociais urbanos, quais são eles e como a gente pode apontar soluções para eles. Vamos acompanhar? Vamos lá. Então, olha só, quais são as consequências do crescimento das cidades, né? Como a região metropolitana de Curitiba, por exemplo. Como surgiram então os problemas sociais? E no seu município existem problemas sociais? Praticamente todo município existe problemas sociais urbanos, ok? A urbanização acelerada e a falta de planejamento fez com que então surgissem então esses grandes problemas sociais, né? Ainda aliada à falta de recursos, né? E questões políticas, né? Em que algum prefeito, por exemplo, começa uma obra, aí não ganha a eleição no seguinte, aí o outro que se reelege não continua aquele projeto e vai fazer uma outra coisa, né? E assim vai, aí encavala esse monte de problemas que vai gerar transtornos para a sociedade muitas vezes, né? Um exemplo de várias formas de surgir problemas sociais urbanos, ok? Favorece então o surgimento então, de vários problemas de ordem social. O inchaço das cidades, né, com o êxodo rural, a partir da década de 70, fez com que as pessoas vierem em grande quantidade para as grandes cidades e foram pegas praticamente desprevenidas. E o crescimento das cidades, da população, não acompanhou a melhoria da infraestrutura nas cidades de um modo geral, trazendo problemas que nós iremos citar aqui a seguir. Então, grandes cidades brasileiras enfrentam diversos problemas aí, né, como engarrafamento no trânsito, favelização, violência urbana, né, problemas de falta de postos de saúde, problemas de educação e assim por diante, ok? Então, olha só. A segregação urbana e espacial, né, é o fruto aí justamente dessa concentração de renda. Muitas pessoas recebendo pouco e pouca gente recebendo muito dinheiro. Então isso vai gerar então no caso, por exemplo, uma favelização que a gente vai citar já aqui, ok? E também a especulação imobiliária. Quem tem, por exemplo, um terreno numa área nobre da cidade, às vezes não quer vender para especular e ganhar mais, né, quando for vender esse terreno. Enquanto tem pessoas que precisam, né, de moradias em lugares próximos aonde trabalham. Então tudo isso então tem a ver com a especulação imobiliária, é um exemplo, né? Você consegue comprar, por exemplo, um terreno na zona central da cidade mais barato do que na zona mais periférica? Praticamente isso aí não existe, ok? Muito bem. E a favelização é um desses problemas, né? E a segregação urbana também. Então aqui temos uma charge ilustrando isso aí, esse abismo, né, entre a parte já organizada, né, da classe média alta e a classe baixa, né, então tendo um contraste muito grande aí, inclusive de infraestrutura. Geralmente, né, vai ter obras públicas sendo feitas na parte central da cidade para ficar bonito, esteticamente bonito, como um asfalto novo, etc. Na região mais periférica, é um asfalto ali com remendos, e olha quando tem ainda, né, os remendos no Brasil e etc. aí, ok? Além de ser resultante então, das contradições sociais, a formação de favelas contribui para a intensificação então, de reprodução de segregação socioespacial, conforme a charge que nós estamos vendo aqui, ok? Continuando, então a favelização, aqui tem um exemplo de uma favela real, ok? No Rio de Janeiro, por exemplo. Esse processo de favelização é por alguns motivos, como por exemplo, né, as pessoas estão desempregadas, então a pessoa não tem uma renda suficiente, mesmo tendo um emprego, para comprar um terreno numa área adequada, que não dá deslizamento de terras, ou então, por exemplo, não tem alagamentos. Consequentemente, vai ter que morar naquelas áreas, né? E também muitas vezes não tem um planejamento urbano, né, por parte das políticas públicas, ok? Gerando então moradias precárias. Temos também a questão da gentrificação, que basicamente é a revitalização de áreas já degradadas das cidades em áreas já reformadas, né, e que atraem pessoas, né, fica mais esteticamente bonito aí. Como por exemplo, né, nós citamos lá a questão de áreas de portos que foram revitalizadas e ficaram regiões bonitas, né. O déficit habitacional também, que ele é uma situação de falta de áreas, né, que estão em degradação, né, com pouca infraestrutura, e as pessoas têm que se mudar nessas áreas, né, que dá alagamento, dá deslizamento de terras, por exemplo. Então, há um déficit habitacional no Brasil de cerca de 5 milhões de pessoas que moram em regiões de risco, ok? Então temos aqui também a questão da mobilidade urbana, para a gente ir encerrando, que são as condições, né, para
dinamizar a questão da circulação de pessoas na cidade. Então, criação, então, por exemplo, de ciclovias, criação de faixa exclusiva para ônibus, criação de linhas de metrô e também pessoas que podem dar carona uma para outra. Isso tudo ajuda a diminuir, então, esse trânsito, né, que tem em grandes metrópoles aí, que é um problema crônico muitas vezes. Bom, as soluções, uma delas aqui, então, é a questão da melhoria de oferta, né, de transporte coletivo, diversificar então o uso de meios de transporte, flexibilidade no horário, né, das atividades urbanas e também incentivo às caronas, né, que já citamos aqui anteriormente, ok? Muito bem, nós falamos então nesse vídeo sobre a questão dos problemas sociais urbanos. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro.